Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo resposta, um vídeo para ajudar as amigas que estão tendo dificuldades na execução da mama para a campanha Mamas Solidárias do Tricota Curitiba, tá bom? No vídeo passado eu falei que se vocês tivessem dúvida, vocês podiam mandar aqui pra mim que eu tentava responder. Eu recebi muita dúvida, então ao invés de ficar respondendo uma por uma, eu vou mostrar num vídeo como é que você faz a mama, tá bom? Passo a passo, seguindo a receita que eu tirei do site oficial, que é o knittedknockers.org. Esse vídeo teve autorização da Bárbara, tá bom? Que é lá da campanha oficial, então toda a tradução, vídeo, tudo mais que eu tirei de material deles foi tudo autorizado, tá bom? Eu vou deixar junto com esse vídeo no blog uma relação de fios que você pode utilizar no Brasil para a confecção das suas mamas. São fios que têm todas as exigências que são pedidas no site oficial e aqui no Brasil também, tá? Então vamos pra mesa. Essa é a execução das mamas para agulhas retas. Se você quiser outras versões, tá no site do Tricota Curitiba. Se você quiser conhecer a campanha, o link tá aqui no box de descrição desse vídeo, no izinho de informação e no post do blog. Qualquer coisa tem o e-mail do blog, comenta lá que eu encaminho vocês pro site oficial, tá ok? Então é isso, vamos agora para a execução e eu espero que vocês gostem. Então vamos lá, gente. Essa aqui é a mama que eu fiz. Para essa mama menorzinha, eu utilizei fio para bebê. O fio para bebê eu vou deixar uma relação de vários fios que a gente tem no Brasil que você pode utilizar para confeccionar a sua mama. Ela vai ficar um pouquinho menor como essa aqui que eu fiz, perfeito? Você também vai poder utilizar fios de algodão mercerizados. Eu indico o Barroco Max Color número 4, porque ele tem uma espessura que não é muito grossa nem muito fina e ele não tem adição de outras fibras, tá bom? Que não é muito legal porque fica com um toque meio áspero. Vão ter opção também de fio 100% acrílico caso você queira. Então a relação de fios que você pode utilizar vai ficar disponível no blog, tá bom? Com a indicação da agulha. Essa é uma versão que você pode fazer com agulhas retas tradicionais no tricô e você também vai poder utilizar as agulhas circulares, mas como retas. E você também vai precisar de 4 marcadores para tricô. Se você não tem, você pode utilizar pedacinhos de fio de lã, tá bom? Basta fazer uma argolinha para marcar a sua peça. E a gente também vai precisar de uma agulha de tapeçaria. Essa é uma agulha número 14. Para esse vídeo eu vou usar então a Barroco, como eu falei para vocês, porque é um fio bem macio, sem adição de outras fibras. Vou utilizar uma agulha número 3,5, tá bom? Eu tô seguindo a receita do site oficial, vou deixar uma nova tradução no blog, mais mastigada para quem é iniciante. Então vamos lá. A gente vai começar deixando aproximadamente 2 palmos de fio antes de começar a montagem da nossa mama. O motivo pelo qual é porque no final a gente vai utilizar esse pedacinho para costurar e fechar a mama por trás. Então a gente vai começar colocando 17 pontos na agulha. Esse é o primeiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Esse é o resultado. Então fica com um pedação assim e os pontos montados na agulha. A nossa mama, ela vai ter costura, portanto a gente vai manter o primeiro e o último ponto sempre em borda e ele é sempre em meia, tá bom? Então nós vamos fazer uma carreira zero, uma carreira somente pra gente colocar os marcadores. Vamos tecer o primeiro ponto em meia e aí eu vou precisar dos meus marcadores. Depois do primeiro ponto eu vou colocar um marcador e nós vamos fazer 5 pontos em meia, 1, 2, 3, 4, 5. Colocamos o segundo marcador. Vamos fazer mais 5 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5. Colocamos o terceiro marcador. Vamos fazer mais 5 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, colocamos o último marcador, ficamos com apenas um ponto, que é feito em meia. Vamos então para a primeira carreira. Como eu disse, o primeiro ponto e o último são sempre em borda em meia. Na sequência, nós passamos o marcador e agora nós vamos colocar um aumento logo depois do nosso marcador.
Então, nós vamos fazer um aumento, descendo o próximo ponto pela frente, não retiro da agulha, introduzo novamente na perninha de trás e faço um ponto em meia, tá bom? Eu fiz um aumento. E aí, eu teço os próximos pontos em meia, até um ponto antes do próximo marcador. Aqui estou, olha, um pontinho antes do próximo marcador. Eu vou fazer um novo aumento. Eu teço em meia, puxo, devolvo para a perninha de trás do ponto e faço um aumento, perfeito? Quando eu faço isso, eu passo o próximo marcador e eu vou fazer novamente no primeiro e no ponto antes do marcador. Então, vamos novamente. Um aumento. Meia sobre todos os pontos. Quando chegar a um ponto do próximo marcador, eu coloco outro aumento. Passo o marcador e vamos fazer novamente no primeiro e no ponto antes do próximo marcador. Então, vamos lá. Um aumento. Meia sobre todos os pontos, até um ponto antes do próximo marcador. Quando terminar, você vai passar o seu marcador, ficamos com um ponto que é em borda, então ele é em meia. Tá ok? Vamos agora para a nossa segunda carreira. O primeiro ponto, ele é em borda, então ele é em meia. Nós vamos passar o segundo marcador e as carreiras de número 2 vão ser em tricô. Então, o fio vem para frente e nós vamos tecer em tricô os próximos pontos. Então, tricote todos os pontos até um ponto antes do marcador. Cheguei aqui, eu estou a um ponto do próximo marcador. Então, esse ponto vai ser com aumento. Então, o meu fio vai para trás e nós vamos colocar o aumento. Prontinho. Agora eu passo o marcador e o fio retorna para frente. E nós vamos tecer em tricô os próximos pontos. Então, vamos tecendo em tricô todos os pontos. Agora, eu cheguei mais uma vez a um ponto antes do próximo marcador. Fio vai para trás e nós vamos colocar um aumento. Então, nós fazemos um ponto em meia, devolvemos pela perninha de trás do ponto e tecemos em meia. Passamos o marcador, o fio retorna para frente. Agora, vamos fazer novamente ponto tricô. Cheguei a um ponto do meu marcador, fio para trás, um ponto em meia, retorna, tece novamente em meia, passamos o último marcador, último ponto em borda, então ele é em meia. Prontinho. Agora que eu mostrei pra vocês a carreira número 1 e número 2, você vai repetir a número 1 e a número 2 novamente, até que a sua peça cresça. Quanto mais você fizer, maior vai ficar a base da sua mama, e quanto menos você fizer, menor será a base da sua mama. Eu vou tecer algumas carreiras aqui e volto para mostrar o resultado para vocês.
Eu tenho aqui então 62 pontos na minha agulha. Se você quiser um seio maior, você cada vez que fizer essas duas carreiras vai aumentar mais 9 pontos. Então você pode fazer 62, 71, 80, 89, 98, entendeu? Ou menorzinho, você pode também fazer 50, até ter 53 pontos, 44 pontos, 35 pontos, 26 pontos. Tá dando pra entender? A gente vai sempre de 9 em 9. Quanto mais você repetir, maior fica a base, essa base aqui, ó, da sua mama, ok? Então a gente chegou no tamanho que nós queremos. Eu vou fazer uma mama tamanho médio, pequenininho, tá? Que então eu tenho 62 pontos e parei. Quando você parar, você vai então fazer esta parte aqui, ó, que é a parte que vai dobrar a nossa mama. Então vamos fazer da seguinte forma. A carreira da nossa dobra é feita em ponto tricô, mas as bordas nós mantemos em meia. Então vamos fazer o primeiro ponto em meia, passar o marcador e agora o fio vem para frente e nós vamos tecer todos os pontos da carreira em tricô. Passamos o último marcador, o fio vai para trás e tecemos o último ponto em meia. Vamos girar e fazer a segunda carreira da dobra, tá bom? A carreira de número 2 da dobra. Agora nós vamos fazer o primeiro ponto, mantemos ele em meia, porque ele é de borda. E nós vamos tecer ponto meia em todos os pontos da nossa carreira. Então vamos tecer meia até o final. Sem nenhum aumento, sem absolutamente nada, da mesma forma que nós tecemos antes em tricô, só que agora eu vou tecer toda essa carreira em ponto meia. Perfeito? Estou agora terminando a minha carreira da dobra, passo o marcador e o último ponto também é em meia. Então eu finalizei as minhas carreiras da dobra. A gente vai ficar com esses dois cordõezinhos pelo lado que antes era o ponto meia. Agora nós vamos fazer a parte superior da nossa mama. Para fazer essa parte, nós vamos fazer diminuições agora. E ela é feita com apenas duas carreiras. Então eu vou mostrar a carreira número 1 para vocês. E você vai repetir apenas elas. Então agora vamos lá. Nós vamos fazer o primeiro ponto em borda, então ele é em meia. Passe o primeiro marcador e nós vamos tecer todos os pontos em meia até 2 pontos antes do próximo marcador, 2 pontinhos. Então vamos lá, tecendo em meia. Então eu passo o primeiro e eu vou trabalhar em 2 pontos antes do segundo. Cheguei aqui, eu tenho 2 pontos antes do marcador. Então, o que eu vou fazer nesses 2 pontos é tecê-los juntos em meia. Pronto. Então, eu passo o marcador, vou tecer todos os pontos em meia até 2 pontos antes do próximo marcador. Então, vamos repetir novamente. Todos os pontos em meia.
E eu estou novamente com 2 pontos antes do próximo marcador. Vamos tecê-los juntos em meia. Passamos o marcador, vamos tecer todos os próximos pontos em meia, até 2 pontos antes do próximo marcador. Estamos aqui novamente a 2 pontos do marcador, 2 pontinhos juntos em meia. Passamos o último marcador e o último ponto é em meia. Esta foi a carreira número 1. Vamos girar o trabalho e fazer a segunda carreira da diminuição. Agora nós vamos voltar a trabalhar com pontos em tricô. O primeiro ponto é em borda, então ele é sempre em meia. A partir de agora, a gente vai tecer aqui no comecinho dos marcadores. Então, eu passo o marcador, o fio vem para frente, nós vamos fazer 2 pontos juntos em tricô. E o restante de todos os pontos é em tricô novamente. Então, vamos tecer agora todos os pontos em tricô. Quando eu chegar próximo do segundo marcador, eu teço normalmente, passo o marcador e agora nos 2 próximos pontos eu vou fazer juntos em tricô e teço o restante em tricô normal. Estou me aproximando do próximo marcador, teci todos os pontos em tricô, passo o marcador, vamos fazer 2 pontos juntos em tricô e todos os pontos normais. No final da carreira, nós passamos o marcador, fio para trás e um pontinho em meia. Agora que eu mostrei para vocês a carreira número 1 e número 2, você vai repetir essas 2 carreiras novamente para que a sua peça diminua. E você vai fazer isso até chegar nos 5 últimos pontos. 5, tá bom? Então eu vou seguir aqui e quando eu chegar nos 5 últimos pontos, eu venho mostrar para vocês como finalizar, ok? Então continua tecendo. Esta aqui é a última repetição. A gente vai ficar então com apenas 5 pontos. A gente vai fazer um ponto em meia, passar o marcador, que a gente não precisa mais, na verdade, a gente pode tirar. Então, nós fazemos 2 pontos juntos em meia. Perfeito. Tirar o próximo marcador, que a gente não vai mais precisar. Tecer novamente 2 pontos juntos em meia. Tirar o próximo marcador, tecer 2 pontos juntos em meia, retirar o último marcador e tecer o último ponto em meia. Nós ficamos com apenas 5 pontos na agulha. O que nós faremos agora é a costura da nossa peça. Eu vou deixar aproximadamente 50 centímetros de fio e vou cortar. Então, eu não preciso mais do meu novelo. Vou pegar uma agulha de tapeçaria e eu vou costurar toda a lateral da minha peça, perfeito?
Quando chegar aqui, olha, no comecinho, eu vou pegar, né, vou unir as partes que eu comecei da minha peça, percebe? E eu fiquei com as duas pontas iniciais, uma pertinho da outra, como vocês podem ver, ó. Essa é a ponta que eu comecei e esse é o fio que eu tô chegando aqui para arrematar. Então, eu vou encontrar os fios aqui, colocar pro lado de dentro e eu vou arrematar a minha peça agora, tá bom? Então, eu terminei a minha costura. Vou fazer aqui um zigue-zague no fio para esconder bem, para que ninguém encontre esse fio. Eu escondo ele na própria costura da peça, tá bom? E depois de alguns zigue-zagues, eu posso cortar o fio sem nenhum problema. Esse é o buraquinho pelo qual nós vamos colocar o enchimento, tá bom? Então, o enchimento vai entrar por aqui e esse fio nós vamos utilizar para fechar a peça como se fosse um grande fuxico e puxo para fechar, ok? E acabou, gente! Eu espero muito que a mama de vocês tenha ficado muito bonitinha. Você pode fazer ela na cor que você quiser, o importante é que sejam dois pares iguais, tá bom? No site oficial eles pedem que a gente não feche a mama para que a pessoa que vai receber coloque mais ou menos enchimentos conforme o seio que ela quiser. No Brasil, não sei como é que tá essa questão, mas manda sua mama já fechadinha para as meninas terem menos trabalho na hora de receber as doações, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que não tenham mais ficado com dúvidas. Beijo gigantesco e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!